Atenção, senhor Newton César chamando. Aqui estou, grande Roberto, 23 de fevereiro, vamos que vamos. Aí, tivemos aí que mudar o dia, né, cara, por questões de viagem, mas tudo bem, né, estamos lançando esse na quarta-feira, falando isso porque, assim, estamos gravando agora, mas depois, mais tarde, eu coloco isso no ar. Mas vamos embora então, né, cara, mais um episódio de Contatos Insólitos, este é de número 72, e o tema de hoje é educação ou alienação? Esses títulos são geniais. São geniais, mas não tem nada a ver com as buscas do Google, né, cara? Mas tudo bem. Eu acabei desistindo de tentar fazer essa conexão, né? Esse casamento entre as buscas do Google com os títulos que eu acho que tem a ver com o que conversamos, né? E aí, depois que eu abri mão disso, eu fui mais feliz, porque deixa para lá as pessoas que estiverem interessadas que busquem isso, né? Não dá para a gente bater continência para os algoritmos, né? Mesmo porque não faria jus ao tema de hoje, que é a questão da alienação. E um dia vamos falar de inteligência artificial com esse aspecto aí dos algoritmos. É legal. Também é um outro assunto legal. Dando a nossa vida, né? Exatamente. Mas vamos lá, cara, deixa eu te passar mais ou menos aí da onde que veio essa inspiração, né? Eu estava vendo um desses vídeos, porque assim, na verdade, a minha TV hoje em dia, aliás, já faz tempo, já não é novidade nenhuma, que é o YouTube, né, cara? Então eu fico garimpando coisas interessantes no YouTube e me deparei com um vídeo falando a respeito do sistema, criticando, né, o sistema educacional compulsório, né, o obrigatório, né, nos Estados Unidos. E aí comecei a prestar atenção, poxa, que interessante isso e tal. Me lembrei também do Ken Robinson, que é aquele inglês que é palestrante também no TED, né, cara? Tem, acho que, se não me engano, 2 palestras muito boas no TED. Aliás, eu vou até disponibilizar depois, eu vou procurar esses links dessas palestras, vou disponibilizar aqui embaixo do vídeo para quem estiver interessado, que são bastante interessantes também, mas ele é um outro crítico famoso, né, em relação ao sistema educacional, não só nos Estados Unidos, né, mas também na Europa, né, que é o sistema público educacional, né. E aí eu achei muito interessante para trazer para dentro aqui de Contatos Insólitos, para a gente apresentar esse contraponto, porque como a gente vem falando também em vários episódios, né, a gente tem essa visão que ela é inclusiva e não excludente. Quando a gente critica a ciência, por exemplo, né, não significa que a gente negligencia o valor que ela possui, o valor inestimável, inclusive, que ela vem trazendo para o bem-estar da humanidade aí ao longo dos séculos, nada disso, né, mas dizendo que se encontram esses limites, né, e o contraponto que aí justamente faz jus ao título deste canal, né, que seriam Contatos Insólitos, ou seja, o aspecto que não é visto, né, ou seja, onde se encontram aí os pontos cegos que fazem a gente não perceber onde que existem as falhas, né, subjacentes, as coisas que ninguém está vendo. Então, a mesma coisa vale para a educação, porque obviamente que, se a gente for considerar que a educação sempre foi uma coisa muito centralizada, né, muito centralizadora, apenas as elites tinham acesso ao conhecimento em geral, né, cara? Ao longo da história da humanidade, só, sei lá, os grandes sacerdotes, os reis, as pessoas que tinham acesso ao poder diretamente, que tinham acesso à educação, né, cara? Depois, obviamente, na Idade Média, eram os cristãos que tinham acesso aos livros, né, ao conhecimento, então sempre foi muito elitizado. E o sistema público de educação, ele fez justamente o contrário, né, cara? Ele democratizou, proporcionando, pelo menos logo de início, ou teoricamente, a possibilidade de que qualquer um tivesse acesso à educação, né, cara? Isso foi uma grande vitória, óbvio, né? Positivo pra caramba, e eu acho que deu um impulso para que a humanidade também seguisse adiante num patamar de realizações que até então era impensável. Porém, como tudo que é muito bonito, né, muito bem idealizado, né, com o tempo a gente vai percebendo que existem falhas estruturais muito graves e que passam despercebido, né, e acabam sendo, na verdade, questões que são, como eu posso dizer isso? Acabam solidificando um pouco aquela ideia do cativeiro, né, que a gente já falou em outros episódios, que também aborda o meu livro, do cativeiro consciencial, né, de que a gente tem essa visão de que a realidade tem esse formato definido por tais coisas e tudo que passa desses limites não é realidade, não existe e a gente não pode dar bola para essas coisas. Então, acho que o sistema educacional entra também, né, de forma bastante contundente
no engrossamento dessas paredes desse cativeiro, fazendo com que a gente ignore tudo que esteja além disso, né? Então, nesse vídeo é falado a respeito de uma pessoa que eu nunca havia nunca tive acesso a essa informação, que é um tal de John Taylor Gatto, que é um americano, é um professor e também autor de alguns livros nos Estados Unidos, criticando o sistema educacional deles. Não sei se você já ouviu falar a respeito dele. Cara, eu tenho um livro dele, cara. Ah, você tem um livro dele? Sensacional, não sabia disso. Então, a gente não combinou isso, hein? A gente não havia combinado. Por acaso também, por acaso. Legal. Mas depois eu fui atrás de algumas coisas a respeito dele, é bastante interessante a abordagem, e eu acho que acaba tendo uma conexão boa aí com o Ken Robinson, né? Sir Ken Robinson, que é aquele inglês lá. Então, eu acho que é interessante a gente começar do início, ou pelo menos até onde eu consegui pegar, né, de que ele menciona que o sistema educacional público americano tem as suas raízes no sistema educacional prussiano, né, cara, que é lá do final do século XVIII, né, que foi na época do Império o Austro-Húngaro, né, cara? Que acho que também foi uma época assim onde eles conseguiram estabelecer esse sistema, e ele critica muito isso, né, cara, dizendo que era um sistema que majoritariamente ele objetivava padronizar as coisas, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, e que isso foi problemático a partir daí, né? Então, a crítica, aquilo que pode ser chamativo em relação ao título desse episódio, que é Educação ou Alienação, é justamente sobre esse aspecto que não só ele, como outras pessoas mencionam, que é o nosso sistema educacional público, ele prioriza essa questão da padronização, da conformidade, né? E da falta de... não é falta de... Bom, ele prioriza, na verdade, a padronização e a conformidade, e ele menospreza a criatividade, a individualidade, que é a questão, inclusive, que foi abordada até, não é novidade nenhuma, né, cara? O Pink Floyd lá já abordava há muito tempo atrás, lá nos anos 60, né, a respeito sobre aquela música famosa The Wall, né, sobre o vídeo que aparecia, ficou super famoso, né, sobre o sistema educacional também lá na Inglaterra, mencionando esse aspecto, né, justamente de criar robôs, pessoas passivas, né, que sejam se enquadrem em um sistema pré-definido e sejam passivas em relação a esse sistema. Não quero dizer sistema aqui também no sentido de uma conotação que normalmente se coloca em relação a poderes constituídos. Nós estamos falando de um sistema maior, consciencial, de se pensar da mesma forma e de se enquadrar dentro de um estilo propriamente dito, né, cara? E aí que depois eu queria mencionar a respeito de alguns desses aspectos, e depois entrar também na mídia, pegando a esteira aí da educação, o papel da grande mídia na continuidade dessa padronização, dessa conformidade. Beleza? Pode ser assim? Vamos lá, cara. Passa a bola para você, os seus primeiros comentários. Vamos lá, primeiros pitacos. Em homenagem ao seu novo fundo, que estava na segunda vez. Ah, verdade. A ideia do Pink Floyd era essa, era criar pessoas para que elas fossem mais um tijolo na parede. Nada diferente, para construir todos iguais, não haveria diferenciação, né? Isso é muito legal. Essa parte é fascinante, um dos estágios que eu fiz quando eu estava fazendo jornalismo foi numa revista chamada Revista Educação, porque é uma coisa... São 37 anos nessa área. E o diagnóstico que você fez é perfeito. O John Taylor Gatto, que eu conheci por acaso, caiu na minha mão, o livro do cara é genial. Ele ganhou vários prêmios de melhor professor do ano nos Estados Unidos. E para ganhar prêmio de melhor professor do ano nos Estados Unidos, imagina quantos professores tem lá, né? E revolucionou. Principalmente na parte do que a gente chama de educação, ensino fundamental e secundário, seria o nosso primário ginásio antigo, né? Genial. O Sir Ken Robinson, quando ele fala exatamente o que você disse, o abafamento e a tentativa de eclipsar todo o potencial de criatividade que as pessoas têm e tal. Inclusive, essa palestra dele, até outro dia, era mais vista do TED, né? Agora, o interessante tem uma razão. Tem uma razão por trás, né? Você falou do histórico. No começo, só elite. A gente descobriu como humanos que a gente podia passar conhecimento um para o outro. Ótimo. Aí lá na Grécia, Roma, legal. Vamos criar a elite,
instituições que podem passar esse conhecimento estruturado para os outros. Para os outros, elite. Os escravos, isto é, 98% da população, não. Eles aprendem a ser escravos, eles aprendem a servir. E assim continuou. Idade Média, tal, concentrados na igreja, vem a Revolução Industrial, Revolução Francesa, Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos universalizar. Olha o título do documento, Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia era universalizar. Mas aí que vem a coisa. O sistema prussiano estava muito vinculado ao sistema industrial. Tinha que fazer, para conseguir passar para todo mundo, inclusive mulheres, que demorou muito para mulheres serem aceitas como seres humanos. Tem lugares no mundo hoje que elas não são seres humanos ainda, né? Mas para que elas pudessem fazer, para que elas fossem muito boas operárias, porque a ideia era formar bons operários no começo, né? O começo era esse. É daí que vem esse modelo do século XIX que perdura até hoje. Claro que não encaixa. É claro que não encaixa. Tudo mudou muito rapidamente, principalmente no final dos anos 90 para cá, com a digitalização da informação, é claro que não encaixa. E as pessoas são inconformadas, né? Elas não se encaixam. Muitos ficam à vontade porque são criadas no processo de aculturamento, como a gente já falou, elas acham que vão ser assim. Meus pais vieram do Nordeste e a ideia do Nordeste é, meu destino é nascer e morrer na roça. É aqui. Se eu quiser alguma coisa melhor, eu tenho que ir para o Sul, para tentar ser um operário, alguma outra coisa. Poucos tiveram essa ideia de expandir horizontes. A educação com E maiúsculo expande horizontes, mas ela é perigosa, ela tira poder dos dominadores, né? Então, esse é o problema. Hoje, não hoje, mas de uns tempos para cá, a gente já percebeu que não funciona. E eu acho que você vai tocar nesse ponto. Abafa a curiosidade, reforça as paredes do cativeiro, mas muitos inconformados estão dando pancadas o tempo inteiro, estão saindo delas. E ela não mais se encaixa, ela não serve. E a pandemia, o que ela fez? Ela escancarou. Ela escancarou de tal maneira que a gente vê hoje, é possível uma pessoa se educar online, totalmente online. Ela perderá socialização com outras pessoas? Sim, ela perderá. Mas ela pode obter de outras maneiras. Mas o obter a informação, inclusive a ideia do professor que detém a informação e depois transfere aquilo para aqueles incautos que não sabem nada, acabou. Exato. O Google acabou com isso, né? Então, a gente está no meio de uma transformação que ainda vai demorar décadas, que vai... E depois você poder incluir isso, incluindo a tecnologia e daqui a pouco incluindo a inteligência artificial. E depois vai gerar uma série de outras coisas que a gente pode conversar. Mas a ideia é essa. Tem uma razão para essa padronização que a gente viveu até hoje. E a gente tem que romper isso. Como tudo que virou hábito, demora um pouco para quebrar um hábito que funcionou, forneceu bons operários. Acontece que o mundo não tem mais operários. As fábricas mudaram, o sistema mudou. Exatamente. E acho que ele foi um modelo tão bem sucedido, né, cara, a priori, que fica difícil largar o osso, né? Assim, não é possível que esse modelo não funcione mais. Então, eu acho que também tem um pouco desse aspecto, né, de você não dar o braço a torcer de que é um sistema falido, né, pelo menos nesses moldes, né. Então, eu acho que ainda tem muito disso, das pessoas preferirem, então, ainda manter um sistema arcaico do que tentar uma coisa nova ainda, onde não se sabe exatamente onde você está pisando, né. Eu acho que também tem um pouco desse aspecto. Principalmente pais responsáveis, porque o discurso funcionou para mim. Exato. Eu quero que funcione para você também. O mundo não mudou tanto, mudou pra caramba. É outra coisa. E o que é interessante também é que eles mencionam que esse sistema foi tão bem sucedido para esse objetivo a priori, né, que era justamente fornecer mão de obra adequada para as fábricas, né, fornecer uma base otimizada, pelo menos em princípio, para a industrialização, que outros países foram adotando também, né? Então, isso foi passando adiante, outros países foram seguindo o mesmo tipo de modelo. Obviamente, com uma adaptação aqui, outra ali, mas, em essência, seguindo o mesmo modelo, né? Então, o ponto foi complicado. E aí, cara, partindo já para um outro aspecto que eu havia anotado aqui, o quão interessante é de que não é novidade também que pessoas de destaque em nossa civilização acabaram sendo obrigadas a sair desse sistema, né, e fazer altas críticas ao próprio sistema,
meio que evidenciando que, seguindo as regras, ou seguindo essa conformidade, seguindo essa padronização, eles jamais seriam quem eles foram. O Albert Einstein é um exemplo clássico disso, né? Que inclusive se deu muito mal, né? no ensino fundamental, e ele adquiriu o conhecimento de forma independente, né, cara? É impressionante. Ele mesmo reconheceu, foi também um dos críticos do sistema educacional convencional, obviamente, né, sendo um alemão, né, também passou por esse processo como as outras pessoas, mas de que ele deve todo o seu sucesso, ou ele deveu todo o seu sucesso à sua própria iniciativa. Porque se ele fosse depender da escola e daquilo que estava sendo ensinado para ele, ele jamais teria chegado onde ele chegou, né? A gente deve falar sobre isso, mas os grandes gênios, os grandes pioneiros, as pessoas que descobrem tecnologias e experimentos e ideias disruptivas saem, olham de fora, buscam soluções que não existem, são recomendadas a elas, para elas desistirem porque não será possível, elas rompem com esse discurso, põem a cara para bater e conseguem, e são elas que viram os expoentes que a gente tem hoje em dia. Não falta exemplos no Vale do Silício, em qualquer outro lugar do mundo, mas principalmente no Vale do Silício, que é o melhor exemplo, de pioneiros que abandonaram a escola na metade porque ela não dava a eles o que eles precisavam. E nós estamos falando de universidades do topo do mundo, das 50 melhores, 40 são norte-americanas, da Ivy League e tudo isso, mas nem assim essa garantia de que o sucesso será conseguido. Em princípio, sim, você conseguirá um bom emprego, e aí, se o teu objetivo é só ter um emprego e ganhar dinheiro, está mais ou menos garantido. Mas ser disruptivo, ser feliz com o que você faz, criar uma coisa nova, soluções diferentes, o sistema modelar padronizado não te dá esse espaço. Até pouco tempo. E elas estão mudando agora, são forçadas a mudar. A questão da conformidade é muito forte, né, cara? E aí agora eu posso até utilizar meu próprio exemplo, como anti-exemplo, na verdade, né, do que aconteceu comigo no meu processo, porque eu sempre estudei escola pública, né, sempre. E eu tinha uma visão de mundo realmente moldado por esse sistema, né? Mas você vai perceber isso só com o tempo, né? Quando você está ali no olho do furacão, você não tem esse tipo de percepção, né? Você acha que o que eu estou vivenciando aqui é o certo, porque está todo mundo falando a respeito. Mas um exemplo de que como a coisa é trabalhada em cima da conformidade e não da questão de estimular a criatividade ou estimular a curiosidade, que eu acho que é mais básico ainda do que a criatividade, porque sem curiosidade, como é que você vai ser criativo, né? Para mim ficou muito marcante, ao ponto de, por exemplo, eu ter acesso ao empreendedorismo só na vida adulta, cara. É impressionante como as primeiras livros ou os primeiros textos que eu tive contato sobre o assunto empreendedorismo, que sempre existiu, eu só fui ter como adulto. Durante a minha vida inteira, como criança e como adolescente, eu jamais tive acesso a qualquer coisa, e muito pelo contrário. Ainda na escola, eu fui doutrinado, sim, dentro de uma ideologia mais socialista. Eu lembro muito bem disso. Meus professores sempre tiveram esse tipo de... Não todos, obviamente, mas alguns dos mais entusiastas tinham essa inclinação socialista, e eu acabei achando que o capitalismo era o mal do mundo, de que eu deveria me enquadrar dentro de uma perspectiva onde a gente teria que quebrar com todas as regras estabelecidas dentro desse contexto de mercado, etc, etc. Não quero entrar aqui no aspecto ideológico, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tive acesso, por causa de uma conformidade específica, a outros tipos de assunto, outras visões de mundo que estavam ali, sempre estiveram presentes, mas por uma questão de ideologia, né? Que não estou agora dando aqui a ideia de senso de valor para as coisas, é simplesmente como isso me fechou para uma série de outras possibilidades, porque para mim era aquilo que era o certo, não havia nada além daquilo. Então, um exemplo prático que eu vivenciei, né, pragmático, de como que o sistema me programou para ser, ou para ter um determinado tipo de visão que estava longe de ser a única possível, né, a única possibilidade possível. Eu poderia ter acesso a outras coisas, e eu acho que se eu mais cedo tivesse tido acesso a esse tipo de assunto, ou de conversa, ou de estímulo, digamos assim,
muito provavelmente eu teria me engajado em outros tipos de aventuras profissionais, enfim, mas aí não vou entrar na questão pessoal. Mas é impressionante por causa disso também, né? Vivi na pele isso. Como influenciar? Eu sempre gostei muito e ainda gosto, e que é parte da minha característica, de tentar ver as razões, a história por trás, né? Na América Latina, como a gente viveu um período muito grande de ditaduras militares, depois dos anos 50, 60, o pêndulo foi para uma ditadura. Quando ele volta com o quê? Com o extremismo do lado da esquerda. Isso não é juízo de valor, é o que aconteceu, com a depreciação do que vinha hoje. Então, não foi só no Brasil, foi em todo lugar que tinha esse viés, que era natural, uma reação natural, abafando empreendedorismo, capital, iniciativa, trabalho, a ideia de que o operário, você não é um trabalhador, você é um operário, você é um servente, isso tudo foi abafado aqui e fora, né? Duas coisas que são interessantes também para a gente ver. A gente vê muito sempre o Ocidente, não vê o lado de lá também, né? Como o Império Britânico, no século XIX, conseguiu ter 1/4 do planeta, e a Revolução Industrial, eles foram responsáveis por isso, então eles também implementaram esse modelo escolar/industrial em todo lugar. Então, você vê na Índia, foi assim, Hong Kong era assim, e depois virava modelos para o mundo inteiro. Por isso que ele se popularizou. Porque antes era um mestre e seus discípulos. Poucos que ele escolhia a dedo e ia fazendo a vida inteira, desde criança até a vida adulta, dependendo do interesse de cada um, né? Sociedades menores, núcleos menores, não dá conta do que seria hoje. Por um lado, esse sistema padronizado nos trouxe ao mundo de hoje, enorme, gigantesco, interconectado. Por outro, ele não serve mais, não tem mais jeito. E o que fez a diferença? Mesmo em escolas públicas, mesmo em sistemas ideologizados, quem teve a chance de ter um ou uma professora que topava investir num aluno curioso. Quem teve essa chance nunca esquece, e foi uma felizarda. Porque sim, essa pessoa não podia lutar contra o próprio sistema, mas saía fora de aula, dava aula extra, incentivava, dava um livro extra aqui. Os afortunados geralmente tinham um professor que viam aquilo e incentivava. A maioria não. Por que eu vou fazer isso? Eu sou mal pago para isso, e vou ainda me esforçar para ir além, né? Não dá. E só para terminar, hoje, tirando o mundo inteiro, os professores universitários geralmente são reconhecidos porque geralmente tem um mestrado, doutorado, então tem uma carreira a defender e tem um reconhecimento. Professor ensino básico, fundamental, tirando os países nórdicos, o mundo inteiro reclama. Mesmo na minha querida Inglaterra, é horrível, o pessoal reclama. Agora, na Coreia do Sul, eles são popstar. Eles são popstar. E a Coreia do Sul, em 30 anos, saiu de uma coloniazinha de nada para o que é hoje. Tem muitos problemas? Tem um monte de problemas. A taxa de suicídio gigantesca, mas tem 64% da população universitária no mestrado. Então, é outra coisa. O país é outro hoje? Tem outros problemas para resolver? Tem, mas não tem analfabetismo. Não tem essa base ruim sobre a qual trabalhar, como a gente ainda tem hoje, né? E escaparam porque investiram nessa parte da educação. E o professor era uma peça-chave ali, e discutindo os processos. Agora a gente está vendo digital, eles estão usando tablets nas escolas fundamentais desde 1999. É outra visão, né? Então, existem esses flashes, né, que aconteceram. Hoje a gente tem acesso a essa informação. Eu fui pesquisar, qualquer um que vai pesquisar vai encontrar. Mas esse sistema está ruindo. O mundo já percebeu. Claro, alguns vão ser mais rápidos do que outros. Alguns vão demorar mais do que outros. Alguns, mesmo no Brasil, alguns rincões vão demorar muito para assistir. Poxa, tem gente que não tem sala de aula estruturada hoje, com um banheiro até hoje. No Brasil, hoje. Muito irregular, né, cara? Muito irregular. Impressionante. Não dá. Bom, um outro ponto também que acho que é interessante de falar a respeito do Sir Ken Robinson, né, cara? Que é o cara que critica o sistema ocidental de educação, né, cara? E ele acho que ele bate muito na tecla, e aí depois quem quiser se aprofundar mais pode assistir as palestras dele, sobre a questão da criatividade, né, cara? Porque ele fala que as escolas, elas destroem a criatividade. Na verdade, é isso que acontece, né? Então, fazendo aqui uma ponte com o que a gente vem discutindo nos últimos episódios a respeito, né, do nosso aspecto consciencial, o ímpeto interno que nós temos, da subjetividade que precisa se manifestar
através desse corpo físico, tudo isso é abafado, né, por um sistema educacional que, né, coloca você dentro de uma gaiola e faz você acreditar que essa gaiola é a realidade. Então, ele menciona a respeito, inclusive, de um exemplo muito legal, que ele menciona que uma criança tinha grandes dificuldades de concentração, né, e hoje em dia tem esse déficit de atenção, né, que a coisa está super disseminada, né? Muitas crianças com esse tipo de problema. E ele menciona, né, sendo bastante irônico, que para ele não é nenhum mistério isso, porque realmente vai que você vai manter uma criança, né, que sai do seu ambiente familiar, tendo acesso, as crianças, lógico, mais privilegiadas, tendo acesso a computadores, a tablets, a celulares, smartphones, com informação brotando, saindo pelos poros, e vai colocar ela sentadinha ali numa escola, com várias cadeirinhas iguais, com um professor que não é digital, é uma pessoa de carne e osso, e fazer com que ela preste atenção naquilo durante 5 horas seguidas. É muito dicotômico, né? Então, ele menciona esse exemplo dessa criança que, acho que muito antigamente, estava com esse tipo de problema, e ela não parava quieta e tal, e aí, acho que ele foi num médico, também meio que fora da curva, assim, e ele deixou ela sozinha na sala, ele gravou a criança que não parava quieta, ela estava dançando, né? E aí acho que ele menciona, né, que essa criança depois, né, conversando com a mãe, que estava super preocupada com a criança, não parava quieta, né? Olha, essa criança sofre de um problema que é a infância. Coloque essa menina para dançar, ela é uma dançarina nata, né? Então, coloque ela para dançar, ela precisa extravasar isso de alguma forma. E aí a mãe fez isso e a criança passou a melhorar. Então, assim, eu acho que a gente peca muito por essa questão das matérias principais, né? Nos Estados Unidos seria matemática, ciências, língua inglesa, e eu não sei direito do currículo deles lá. E aqui no Brasil, né? Português, matemática, mas assim, negligenciando todas as outras, né? Todos os outros aspectos. Sobre a questão da criatividade, né, de a pessoa que, sei lá, querer ser músico ou achar que através das artes ele vai poder se manifestar adequadamente. Tudo isso é abafado e o Ken Robinson ele menciona justamente isso. Quanto que isso congelou, espero que seja só temporariamente, que você esteja me ouvindo. Estou falando aqui, vamos ver se volta. Voltou. Eu não parei, né? Não parei. E não parou, cara. Aqui estava normal. De vez em quando acontece isso. Então é isso, cara. Então acho que é uma questão interessante que ele menciona desse aspecto da escola convencional, o sistema público educacional, privilegiando a passividade, a padronização, né, mais uma vez, e deixando a criatividade completamente de lado, né, não incentivando a curiosidade das crianças, né, com isso que é complicado para não só durante a infância, mas levando para a vida inteira, né? E tem, de novo, por quê, né? Qual é a razão, se tão evidente, né? Se não falta evidência? A sociedade do século XIX, também transportando para o século XX, definiu que existe uma quantidade de estudos programáticos que devem ser colocadas goela abaixo, porque vai ser importante para a sua vida, ponto final. E é assim que tem que ser, dividido por etapas, de acordo com o seu... Isso foi um grande desafio e funcionou relativamente bem. Não dá para dar cálculo diferencial para a maioria das crianças com 7 anos de idade. Não dá. Tem uma ordem e isso foi razoavelmente bem feito, né? Agora, o pacote daquilo que é útil, a gente já falou sobre isso, do utilitarismo, será útil para você na vida, é gigantesco e não dá espaço para você ter uma grade curricular em que aumente as possibilidades de criatividade e outras coisas. Além do fato do demérito, né? Músico não é carreira, artista não é profissão, né? Não, isso não existe, né? Esse demérito cobrou um preço muito alto, né? O preço de universalizar, dar espaço para todo mundo, com professores que não tinham tanto talento, que tinham que seguir uma cartilha, era essa. Muita gente em sala de aula, de 20 a 40, misturando de uma maneira que com um currículo determinado, sem espaço. Um professor que tem lá, eu tenho 200 horas para dar tudo isso daqui em tantos dias, eu não vou ter espaço para essas coisas. Tem que acontecer o que você falou agora há pouco, tem que aparecer um ou outro que consiga enxergar as coisas fora da curva, que consiga enxergar um potencial. Outro aspecto que é interessante essa menina tinha um talento, assim como muitos de nós temos talentos que são visíveis desde de criança. E se alguém detecta e nos encaminha, a gente vai. Agora, todo mundo descobre seu talento jovem? Não.
Com esse, você faz o quê? Você tem que botar na padronização. Então, às vezes é difícil a pessoa se abrir, né? É muito complicado a pessoa se abrir. Então, não é fácil. O que está acontecendo hoje? Diminuir as salas de aula, contato mais direto com o tutor, com o professor. Agora, isso envolve uma série de coisas. Custos, privilégios, falta de uniformização, que a sociedade odeia a falta de uniformização, né? Porque o cativeiro começa a romper. Você começa a perder o controle, e controle é uma palavra-chave nesse processo todo, né? Social, educacional. Ele está ruindo. E a criatividade, ela é a primeira crítica dessa história toda. Ela vem e eu quero romper, eu quero fazer aquilo que me dá prazer. E qual é o discurso dos pais? Não funciona para mim. Eu sempre quis fazer. A maioria dos pais é frustrado. Eu não faço o que eu gosto. Olha para mim, eu não faço o que eu gosto. Eu me matei para dar para você a melhor escola, para dar para você o melhor escola. É legítimo, mas é típico pensamento de cativeiro. E assim, o que acontece, na verdade, é que a pessoa se enquadra para uma função específica, né, durante 4, 5, às vezes até mais anos, na faculdade, por exemplo, numa profissão que, do jeito que a coisa é tão dinâmica hoje em dia, isso se perde. Então, muitas vezes você se prepara para uma profissão que vai ter um curto espaço de tempo, as previsões caem por terra, e você se vê dentro de uma profissão ou dentro de um diploma adquirido a tanto custo, que já não tem esse valor todo de mercado, e você vai obrigado a se virar para tentar conquistar um outro certificado ou uma outra função no mercado, porque já era, né, cara? Então, quão frustrante é isso? Todas as ocupações sempre mudaram, mas elas mudavam mais lentamente no passado. Agora mudam muito rápido. Qualquer diploma universitário hoje já sai obsoleto. Você não sai com conhecimento. Qual é o grande drama das empresas hoje? Quaisquer. Eu tenho que retreinar esse cara, que foi universitário. Eu tenho que retreiná-lo para o meu trabalho. Ele não serve, ele não tem condição de fazer. Qualquer um. Medicina, inclusive. O corpo humano é o mesmo, mas a maneira de abordá-lo muda completamente. Imagina direito, as leis estão mudando toda hora, todas elas, né? As pessoas não estão prontas. E também fazendo um link com episódios que já fizemos aqui, né? A questão da sombra também, né? Vai sendo cada vez mais preenchida com essas questões frustrantes ao longo do caminho, que não foram atendidas, né? E você vai colocando lá para baixo do tapete, não atendeu, e você vai ficando essa pessoa triste, depressiva, né? Uma pessoa não autorrealizada, né? Porque esse é outro aspecto conflitante, né, cara, que tem a ver com o nosso tema, que você acaba vendo que no mercado, o que funciona no mercado? Pessoas, líderes natos, né? Pessoas que enfrentam as adversidades, né? Pessoas que possuem iniciativa, criatividade e buscam o seu lugar ao sol, que é justamente o oposto daquilo que vamos dizer assim, majoritariamente a escola produz, são seres mais passivos, mais em maior conformidade ou mais adequados, digamos assim, ao sistema em que eles estão sendo ensinados, e não o contrário. Então, o que acontece? As pessoas, ao saírem para o mercado, elas estão simplesmente seguindo a boiada, né, cara? E não estão em conformidade com aquele perfil de personagem que a gente vê muito por aí, né, que é o cara que se deu bem na vida, colocando entre aspas, porque, né, isso também é uma coisa bem questionável, mas que ela não possui esse tipo de personalidade mais expansiva ou de liderança, ou uma pessoa que possui iniciativa para realmente fazer a coisa acontecer. Ela precisa estar sob o comando de alguém para executar aquela função específica. E não é uma pessoa autorrealizada, é uma pessoa triste, muitas vezes depressiva, dentro ali de um cubículo, dentro de um escritório, fazendo aquela função que muitas vezes não tem nada a ver com a essência dela, que foi sendo abafada ao longo dos anos, né, cara? A maioria de nós é frustrada. A maioria de nós é frustrada, globalmente frustrada. Você mencionou uma expressão que eu acho que também é cerne nessa história toda, que é o se dar bem na vida. Que para a nossa sociedade em geral, e agora com a globalização está pior, porque também é na China, também é na Singapura, também é em todo lugar, é ser materialmente bem-sucedido, né? E as redes sociais extrapolaram isso de tal maneira que a sua felicidade é o quanto você é capaz de expor. A criatividade, o desejo interno, ele é abafado, porque ele não tem espaço para ele. E pior, como a gente já percebeu, e eu já percebi, a gente já conversou aqui, a gente já aprendeu que
60% da população tem um nível de consciência baixo, que é etnocêntrico e egocêntrico, é muito em função desse tipo de educação e aculturação que te põe para baixo, que não te deixa sonhar. Né? Como o grande Mandela disse, ninguém nasce odiando, você aprende. Você pode aprender a odiar, você pode aprender a amar, você pode aprender a sonhar. Pode demorar um pouco mais para você descobrir o seu talento? Pode, mas você precisa ter o direito a experimentar. Pode ser que você não tenha um talento. Aliás, eu advogo isso, ninguém tem um só talento, a gente pode ter vários. Pode ter vários. E experimentar. Agora, de novo, fugirá ao controle, fugirá a necessidade que as pessoas têm agora. Como você falou, os dominantes ainda precisam de operários, gente para fazer esse tipo de trabalho mal remunerado e mal considerado, como é que eu posso dizer? Mal aceito, porque se eles pensarem, se eles forem autônomos, esse sistema quer autômatas, não autônomos. O autônomo é o empreendedor, é o cara que vai trabalhar, é o cara que vai romper as fronteiras. E outra coisa que, te ouvindo, me ocorreu, esse sistema educacional que vigorou, ele premiou muito a competição. Então, eu preciso dar cotovelada aqui, eu preciso ser o melhor, custe que custar, e a parceria, a colaboração, teria que ser uma coisa interna, ou alguém promover, estimular, porque senão eu tenho... Olha o funil que são os vestibulares, que são as universidades, que são as vagas, é sempre para poucos, é sempre para poucos. E uma coisa que me ocorre também, que eu me lembro que, não vou lembrar agora, mas nem a pau em qual livro eu li isso, mas era um livro sobre um empreendedor famoso, alguma coisa assim, e que também é um cara que, ele também, logo cedo, ele largou a escola, enfim, ele não teve uma educação de nível superior, por exemplo. Não vou lembrar agora quem é, cara, mas nem a pau, mas tudo bem. Mas eu lembro da passagem em si, em que ele menciona que ele estava em busca de uma pessoa que ajudasse ele a entender como é que o empreendedorismo funciona, dar dicas, e ele foi na casa de uma pessoa e ele ficou impressionado com a biblioteca que ele tinha, com a quantidade de livros que ele tinha. E aí essa pessoa falou, olha, é o seguinte, todo o meu conhecimento foi adquirido nessa parede aqui. Não foi na escola, né? Não foi com meus amigos, foi através de muita leitura, de muita pesquisa que eu fiz sozinho, por conta própria. Então, eu devo o meu sucesso justamente a essa educação, sim, mas que estão nos livros que eu busquei, né, por conta própria, e não no sistema padronizado que foi dado a mim desde a infância. Então, isso eu acho que também acaba dando mais solidez para isso que a gente está dizendo, porque não é um caso isolado, né, cara? Sabemos que não é um caso isolado. E hoje eu vejo que isso, ele migrou um pouco, ainda existe isso, obviamente, que são as pessoas que adoram ler livros, etc., mas mesmo dentro da internet, cara, com esse universo de possibilidades, essa questão da curadoria, de você buscar esses nichos de conhecimento que vão trazer subsídios para que você se autorrealize da forma como você acha que deve ser feita, na internet também é possível fazer. Você consegue achar dentro da internet, dentro do YouTube, fora das mídias sociais, nichos onde existem informações adequadas. O nosso próprio canal, a gente não fez com essa intenção, obviamente, mas também, de uma certa maneira, pode dar vazão a esse outro aspecto, né, fora do mainstream, da mídia principal, para que essas pessoas busquem um conhecimento de forma independente, né, cara? E como isso realmente funciona. E a grande sacada é o conhecimento em rede, né? Algumas pessoas, no começo, nós precisamos de uma tutoria, nós precisamos de alguém que nos mostre o caminho, mesmo quando a gente já tem algum tipo de talento nato. É importante dar uma lapidada e depois que alguém nos coloque no caminho, depois a gente vai. De novo, o processo de crescimento demora, ele precisa, até o momento que a gente possa fazer. Algumas pessoas serão e são capazes, foram e são capazes de se autoeducar, se autoformar e autorrealizadas. Outras orientar, e essas pessoas podem orientar outras. Você começa por aqui, vai por ali, até que ela possa andar sozinha. Talvez ela nunca ande sozinha, mas não tem problema. Sempre quando ela dê com os passos dela, não tem problema. A questão é, a gente está percebendo agora, o mundo está percebendo agora, eu vejo com um olhar otimista. Tem espaço para todo mundo, para tudo fazer, né?
E é urgente que a gente faça isso, quando a gente precisamos de soluções rápidas para a gente continuar convivendo rapidamente, em termos climáticos, em termos de inteligência artificial, em termos de tecnologia, rapidamente, porque senão não vai dar tempo da gente pegar toda essa massa que está preparada para um nível de horizonte de vida muito curto, não está nem enxergando o tipo de problema que está tendo e o potencial de vida que a gente tem. Né? Só uma observação interessante que acho que é legal, me ocorreu quando estava falando agora. Estados Unidos continua sendo o país número 1 do mundo em termos de patentes, em termos de artigos científicos, continua. Tecnologia continua. Vale do Silício continua sendo o polo mundial de tecnologia. Mas olha que interessante, o nível educacional americano é baixíssimo. Se ouve para qualquer um, todo mundo vai dizer. E como é que eles conseguem essa façanha? O famoso visto H1, em que eles recebem todos os gênios do mundo, você é bem-vindo aqui. Aqui você tem tudo. E esses são os tutores, esses são os topos das pirâmides que vêm abaixo e que eles conseguem vir por trás. É genial, é uma estratégia de sobrevivência de país que funciona, porque a grande massa americana faz outras coisas, tão boas quanto, são bons esportistas, são bons uma série de coisas, mas a maioria larga. Pega os grandes expoentes lá, Bill Gates não se formou, Steve Jobs não se formou, todo esse pessoal não se formou, Elon Musk, seu ídolo, se formou. Eles vão largando. A necessidade, o impulso para encontrar soluções está à disposição hoje. Está à disposição. Eu não preciso de um tutor que vai me dizer. Geralmente o professor ele é muito encaixadinho, ele aprendeu aquilo, ele não sai daquilo. E quando ele se aprofunda com mestrado, doutorado, pós-doutorado, a tendência é saber cada vez mais de menos. Porque esse processo faz isso, não faz isso. Exatamente, ele afunila, né, cara? E você vai aprender a se enquadrar cada vez melhor dentro desse cativeiro, né? Ou seja, estou cada vez mais adequado e abafado e acreditando que a realidade é isso aqui, representada pelas paredes desse cativeiro. Então, fica cada vez mais difícil você quebrar essa casca. Né? Porque você não acredita que ela possa ser quebrada, em princípio. Aliás, você nem vê as paredes. Não vê. Esse é o problema. Você está num lugar... Esse é o sucesso. O sucesso é esse. Eu estou num cativeiro que eu não vejo. Eu estou numa casa de BBB. Esse é o segredo. Eu não estou vendo, está aqui. E esse é o sucesso. Né? Quando fora está todo mundo, está todo o potencial para a gente viver em comunidade, conviver junto. Que essa é outra questão que a gente está começando a perceber agora. Isoladamente, nós não estamos indo longe. Nós estamos, sabe, ao contrário. Né? Tá feia a coisa, tá feia. Um outro aspecto que eu mencionei no início, cara, que eu acho que não teremos tempo suficiente para falar sobre isso, mas já que eu mencionei, vamos dar uma pequena pincelada aí nessa questão, cara, que é a questão da grande mídia, né, cara? Você, jornalista de formação, existe aquele ideal da neutralidade, né, no jornalismo. Mas o quão difícil né? Você é muito... Aí agora, usando a linguagem psicanalítica, né, cara? É uma questão que a gente idealiza, né? Mas fica realmente nesse campo abstrato da idealização e na prática a coisa não se mostra assim, né, cara? Assim como a questão da escola, por mais que seja bem intencionada a ideia de você ter um sistema público de educação que seja obrigatório, né, compulsório, e todo mundo tem acesso, no final das contas, produz essa enorme quantidade de efeitos colaterais indesejáveis que estão aí também. O jornalismo e a grande mídia também acabam ajudando a consolidar as paredes desse cativeiro, né, com essa ideia de reforço, né, de que realmente, olha, esse é o caminho de construção da vida que se resume apenas a isso, não existe mais nada além, né, cara? Então, como é que a gente pode colocar também o papel da grande mídia, ou inclusive das mídias sociais, agora para ser mais atualizado, em relação à contribuição pelo perpetuamento dessa visão castradora, padronizada e conformista da escola? Não, caiu. Você falou matou, acho que é por aí mesmo. E outro aspecto também, que como eu estudei também nessa área, eu fui atrás da história, né? Os jornais, a mídia, antes, até século XVIII, XIX, era propaganda pura. Jornais era para vender produtos. Até o dia em que, nos Estados Unidos, olha, vocês, empresários, pessoas, vocês não podem estar em todos os lugares do país. Vocês não podem estar... Você está em Nova York, você não pode estar em Los Angeles. Você não pode saber o que está acontecendo em Washington. Você não pode saber. Eu vou contar para você. Eu vou te reportar.
Aí surgiu o repórter. Eu vou te contar o que está acontecendo. Eu vou lá e vou te contar fatos. E a ideia era essa. A ideia é, vou reportar a você o que está acontecendo. E a ideia era genial, porque nós não podemos estar em todo lugar do mundo para saber. Por quê? Porque é importante, no mundo cada vez mais conectado, mesmo que venha do século XIX, que a gente saiba o que está acontecendo depois, do outro lado do país. Se eu estou fazendo um produto em Nova York, eu quero transportá-lo para Los Angeles, eu preciso saber como é que está Los Angeles, que mercado, como é que estão as coisas funcionando lá. Essa era a ideia. E é genial. Quando entra o New York Times que fala todas as notícias, eu vou imprimir todas as notícias que caibam no papel, é genial. A ideia é, só vamos contar fatos. E funcionou muito bem. Durante 60, 70 anos funcionou muito bem, porque se separava opinião editorial de contar fatos. O problema é, com o desenvolvimento da sociedade, essas coisas começaram a se misturar com outras mídias aparecendo. Antes era só jornal, surge rádio, surge a TV. Você já não sabe onde é que é a diferença entre opinião e fato, né? E aí foi se perdendo. Para resumir a história, hoje, o jornalismo tradicional com J maiúsculo é totalmente escravo desse sistema midiático, porque mídia é um termo maior do que jornalismo. Mídia envolve muitas coisas. É escravo. Os jornais estão condenados, não vão sobreviver mais. A velha geração que ainda lê jornal vai falecer, a nova geração não pegará no papel. Primeiro, porque é caro, é antiecológico. Segundo, porque é muito mais fácil ver informações digitalmente, tem muito mais acesso. No jornal você tem 2 fotos, na internet você tem 500, você tem vídeos, uma série de coisas. E segundo, hoje ficou muito mais difícil separar fato de opinião. E terceiro, a maioria das pessoas prefere opinião, não prefere o fato. O fato, às vezes, o fato vai contra o que eu acredito. A gente virou produto das nossas crenças. E aí a mídia reforça isso. E eu encontro tudo que eu quiser. Encontro tudo que eu quiser, está lá. O jornalismo está perdendo. Mas, por outro lado, quando a gente quer uma informação confiável, a gente vai aonde? É isso que a gente precisa ter. A gente precisa encontrar esses bastiões. Tá? Você falou bem, o ideal era esse, mas se sabia desde o começo. Quando eu, repórter, quando eu vou buscar informação sobre a vacina, por exemplo, aquilo que eu escolher perguntar, eu estou editando. É inconsciente. É inconsciente. Passava por várias mãos na redação do editor, tal, que ele vai tentar encontrar outros ângulos para me ajudar a ver coisas que eu não estou enxergando. Sempre seria parcial, mas pelo menos tinha uma tentativa de evitar minha opinião com fato. Hoje nem isso mais tem. E é complicado, porque também, dependendo do tipo de pergunta que se faz, a premissa que você está assumindo, ela já está contaminada com uma série de questões, né, cara? Então, realmente muito ilusório e infantil achar que essa neutralidade é possível de ser alcançada. Para reforçar o que você falou com relação à educação, se você prestar atenção hoje de como a mídia é construída, geralmente as perguntas são elaboradas de tal maneira que o entrevistado responde sim ou não. Né? De acordo com o babá, é isso? Sim ou não? Né? E, voltando ao teu ponto, a mídia em geral, o jornalismo em particular, o marketing, o comércio, tudo isso reforça a parte educacional. O jornalismo com J maiúsculo ainda aparece quando ele aponta os escândalos. Pô, tá faltando escola para criança. Pô, tá muito caro. Pô, tá ganhando pouco. Isso ainda existe. Mas está tão enviesado, e a gente é muito refém dos nossos vieses cognitivos e dos ruídos da comunicação. A gente se comunica muito mal, em geral, muito mal. E o espaço para desinformação, e a gente já falou aqui, é gigantesco. E ela faz o quê? Reforça essa necessidade das estruturas do cativeiro. Exato. Tá vendo? A estrutura do cativeiro. É assim que tem que ser, é assim que funciona. Quer sair disso? E outra, o cativeiro ele é tão bem armado que me ocorreu agora. Para você garantir que ninguém saia dele, você cria outras paredes artificiais por trás que a pessoa fala, legal, eu saí dessa, mas continua preso. Você só trocou de gaiola. Você tá vendo gente em outra gaiola, tá falando, eu não estou mais lá, mas está noutra e não está percebendo. Mas você sabe que uma questão que me ocorreu também agora é o seguinte, porque, lógico, o tema é educação ou alienação, né? A maneira de a gente conseguir evitar a alienação, a gente pode tentar evitar, mas talvez seja impossível de você eliminá-la, né? É justamente
é que dá trabalho, na verdade, fazer isso, né, cara? Que é a garimpagem, né? Digamos assim. Então, antigamente a gente não tinha essas outras possibilidades que nós temos hoje, né? Assim, antigamente, o que eu falo é muito tempo atrás, né? Então, você quer ter acesso a um livro com um assunto em particular, você tinha que se deslocar até uma biblioteca, né? Pegar aquele livro lá, né? Se dirigir até o local, depois voltar, depois devolver. Então, assim, a vantagem que nós temos hoje é que essa garimpagem ficou fácil. Ficou fácil, não é mais, não dá essa, não exige de nós essa extrema dificuldade em eu quero sair do sistema, puxa, eu tô ferrado, porque eu vou ter um nível de esforço absurdo, tenho que ir até o Himalaia para conseguir ter acesso a essa informação, porque não tem, hoje o Himalaia está acessível, né? Todo mundo tem acesso à internet, você consegue falar com um guru praticamente aí numa live, né, cara, que está lá no Tibete, tá lá meditando e você troca uma ideia com o cara, antigamente você tem que subir a montanha para falar com ele, então acho que a grande vantagem hoje em dia para sair das paredes desse cativeiro, não é difícil assim. Não é difícil, não. É menos difícil do que era antigamente, né? Eu acho que continua dando trabalho, porque você vai ter que garimpar entre um monte de tranqueira, de coisas superficiais, até achar algo realmente substancial, né, cara? E em nível de profundidade adequado. Por isso que nossos papos aqui têm no mínimo 1 hora, né? Assim, estabelecemos 1 hora também por uma questão de critério. Temos nossas vidas, temos as nossas agendas, também temos que fazer outras coisas, mas também por questões de se enquadrar dentro de um modelo, né, cara, que a gente precisava ter uma padronização. Mas lógico que muitos dos assuntos mereceriam muito mais do que 1 hora, né, inclusive o episódio passado merecia mais de 1 hora, com certeza. O próprio Alex Zimmer aqui, ele comentou nos vídeos que ele achava que precisava ter avançado mais. Mas, de qualquer maneira, para você conseguir achar esses nichos onde haja uma profundidade, não simplesmente um videozinho de 10 minutos, você precisa ter trabalho, cara. Você vai ter que procurar, vai ter que perder tempo fazendo isso, né? Mas eu acho que ainda assim é um tempo perdido ou um trabalho que está sendo estabelecido que, em comparação com o trabalho anterior, há muitos anos atrás, é praticamente, sei lá, um esforço mínimo. Tem coisas que não mudaram da Grécia e Roma para cá. Quer crescer? Vai ter que sentar e estudar. Se vai ser num papiro ou vai ser num tablet, é outra história, mas não tem jeito, não tem jeito. O que eu acho que você quis dizer, e eu concordo, o acesso aos recursos está muito mais fácil. Antes era muito mais complicado. Ter um livro traduzido era muito mais complicado. Hoje o acesso está mais fácil. Agora, o universo de desinformação está mais difícil de garimpar, mas o esforço requer. Agora, vamos olhar o lado positivo. Nunca tivemos tantos brotes de inovação como agora. De ideias e experiências disruptivas como agora. Tanto que a gente não dá conta de acompanhar. A grande sacada, e a maturidade nos mostra isso, ir fundo, observar fora e observar dentro e descobrir o que é relevante, o que eu preciso, quanto eu posso contribuir para o social, e aí eu me guio. Quem não faz essa ponderação cai na ciranda do eu tenho que saber tudo, eu estou perdendo alguma coisa. Você até usou um termo agora que eu acho que é bem clássico. Na verdade, quando a gente está se dedicando a um tipo de estudo, a gente não está perdendo tempo, a gente está investindo na coisa. Mas a sensação que a gente tem, eu estou perdendo, eu estou aqui, estou meditando, estou perdendo, cara, quantas coisas estão acontecendo, né? Até para resistir, quantos apitos o meu celular deu nesses últimos tempos aqui que eu não estou sacando, né? É um autocontrole também, que é muito importante cada um fazer e se responsabilizar pela sua própria educação, né? Essa é uma coisa interessante. Agora, olha outra coisa interessante que me ocorreu agora enquanto você estava falando. O processo de educação hoje mudou tanto que a gente mencionou várias coisas aqui que uma pessoa interessada vai atrás do Sir Robertson, vai atrás do John Paul Gatto, vai atrás de outras coisas. Se for interessante, a pessoa vai e se guia por isso. A gente faz isso. Todo mundo faz isso de uma maneira ou de outra, né? Os próprios vídeos, você falou da duração de 1 hora, a maioria tem essa ideia, mas todo mundo que faz isso, pode ver, volta. É muito comum recorrer com outras ideias, com outros enfoques, outras perspectivas, porque não dá para esgotar. Mas a nossa atenção tem um limite. A nossa atenção tem um limite, até para absorver bem a coisa. Os filmes de 3 horas, se não for muito bom, as pessoas levantam e vão embora. Não aguentam. Ou hoje em dia, não vão no cinema, dá uma pausa, vão fazer outra coisa, volta e continua depois. Tem todo um aspecto que a gente está mudando junto com a sociedade, né? Porque a atenção
focada, ela cansa, ela exaure a pessoa, né? Tem que ter os momentos que a gente faz aqui das brincadeiras, das coisas para a energia subir, descer, ela poder ser absorvida devagarinho. A gente, ao contrário de que muita gente faz, a gente dialoga. A gente não prepara nada antes, eu falo coisas, você concorda, discorda, pega o gancho, vai ali e tal. Isso é diálogo, isso é bacana, que abre fronteiras. A maioria das pessoas digladia crenças, né? Eu já venho com o meu escudo, venha lá, o que você quer dizer aqui? Eu já estou com ele pronto aqui, não adianta. Você tocou num ponto muito legal, cara, que me inspirou até instantaneamente a fazer um episódio só sobre isso, cara, a nossa incapacidade de conversar. Como hoje em dia nós perdemos essa capacidade de conversar decentemente, cara. Acho que um bom episódio aí, cara. Vou pensar em algo, em um tema um pouco mais sistematizado para a gente falar a respeito disso. Escravos das nossas crenças, eu tenho que defender o meu território. Sem a minha crença, é humilhante eu ter que admitir que, puxa, você estava certo, cara. Puxa, olha, o que eu acreditei não era, ou estava errado, ou não era suficiente. Quando nada é suficiente, tudo é parcial. Mas as pessoas se consideram derrotadas. E defendem as crenças. Por isso que não tem diálogo. Se eu vou disposto a impor a minha ideia, que diálogo tem aí? Fica uma gigantesca arena de opiniões, né, cara? E não uma conversa com o intuito de chegar a algum lugar, né? E se confunde muito opinião com a pessoa em si, né, cara? Você não é a sua opinião. É o Coliseu de monólogos, né? Exato. Então, eu acho que dá um bom papo isso daí, cara. Perdemos como sociedade, perdemos em geral. Está muito difícil. E se confundir também ideias com pessoas, né? Então, assim, a gente somos seres humanos ou criaturas muito confusas, né, cara? Ele confunde muitas coisas. E uma parte fundamental do trabalho escolar era esse processo de socialização, desde a tenra idade, da convivência com a diferença desde o físico, menino com menina, preto com branco, judeu com cristão, tudo isso, até a diferença de ideias, de pensar diferente, de respeitar aquele que é um pouco mais lento, aquele que é um pouco mais rápido, aquele que é bom na ginástica, o que é bom na matemática, mas todos da mesma classe. Eu acho que as escolas públicas deveriam ter aulas de oratória, por exemplo, aulas de conversas mesmo, assim, faz um grande círculo e ensine as crianças a conversarem decentemente, a esperarem o seu momento, a ouvirem, principalmente a ouvir, né, cara? A gente não sabe ouvir. Como adultos não sabemos ouvir. Ou você ouve já pensando no que vai responder, você não está ouvindo absolutamente nada, né, cara? Então, todas essas questões que muitas delas aprendemos, inclusive, dentro da missão Rama do Brasil, né? Que você percebe que o ensino público é muito mais assim, você senta para ouvir o professor e acabou. Não tem essa questão da troca, não existe isso. É muito complicado. E essa ideia da diversidade como um caldo de possibilidades de crescimento, quando é possível, quando é pouca gente, quando tem respeito à diferença, quando todo mundo cresce e tem esse trabalho em comum, as pessoas são diferentes. Mesmo em escola pública, mesmo ruim, mas é muito difícil sair da padronização. É muito complicado sair disso. E a gente vai criando, porque na família a gente é formado. É difícil uma família ser pluralista. Olha, pensa como você quiser, vamos vendo como é que você... Ou abrindo, escolha os livros, um pai e uma mãe procurando ver o potencial dos filhos e poder encaminhá-los. É raro isso acontecer. A sociedade não vai fazer isso, ela espera que a escola faça isso, né? E ela, em alguns aspectos, ela cumpre bem, mas a maioria não tem condição básica, mal tem uma carteira, mal tem um livro, mal tem uma coisa, a maioria vai para comer. A gente está, de novo, da base da pirâmide de Maslow. Então, é muito complicado chegar na ponto que é o termo que a gente adora tanto, chegar a pensar em falar em autorrealização, quando você não sabe se vai comer, você está preocupado em comer ali hoje, né? Você não sabe para que lar você vai voltar depois. A maioria das casas, sabe, rompidas, com problemas sociais, enfim, é bem complicado. Fora todo o aspecto psicológico. E só para concluir, a educação é vítima disso também. Ela é partícipe e também é vítima disso. Ela precisa encontrar. E ela está encontrando maneira, ela está agonizando. O modelo antigo está agonizando.
Vários aspectos da nossa sociedade estão agonizando, né, cara? Porque são os pilares de sustentação de uma civilização que está ruindo, né? O sistema educacional público, ele é um desses pilares, né? Que está sendo ruído, assim como outras instituições, outras estruturas que estão sendo ruídas, lógico, por um sistema de crenças que ele já não se encaixa mais com a realidade se move de uma forma muito mais dinâmica do que a nossa capacidade de pensar a respeito da vida, a respeito dos aspectos mais subjetivos, das coisas mais relevantes, das coisas mais importantes. Então, é natural de pensar que o sistema está ruindo, e muitos podem argumentar, mas pelo que vocês estão dizendo, a educação, o sistema educacional público é aquela questão que geralmente a gente fala, né? É ruim com ela, pior sem ela, né? Tá, por esse ponto de vista, podemos dizer que sim. Porém, o custo que está sendo pago por isso está sendo cada vez mais alto, né? E esse custo se reflete o quê? No ambiente. Nós vemos a nossa interação com a gente mesmo, a nossa interação com o ambiente é catastrófica. Então, não tem por onde, né? Na verdade, ela é reflexo, né? Ela é consequência, não é causa, né? Da estrutura de sociedade e país. O ensino público nos países escandinavos são do melhor do mundo. É outra coisa. Sociedades menores passaram por outros problemas, se reviram, foram capazes de se enxergar, passaram por uma série de coisas. A gente aqui, Brasil, América Latina em geral, e países em desenvolvimento, o terceiro mundo em particular, padecem disso. Todo ensino público, ele padece disso. Exatamente. Bom, deu mais uma horinha aqui, deu. Impressionante. Esse é outro assunto que daria, acho que, mais pano para manga, cara, mas, infelizmente, temos que cumprir com esse horário. Muito obrigado, cara, por mais Beleza, Roberto. Papo delicioso aí, Contatos Insólitos, episódio 72. Gostaria de pedir para as pessoas também curtirem esse vídeo, fazerem os seus comentários, se inscreverem no canal, por isso que, né, dessa forma vai ajudando a gente a construir cada vez melhores conteúdos aí para vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira, cara. Um grande abraço. Beleza, até mais. Tchau.